A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vós, irmãos. Para a nossa reflexão nesta noite, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Irei fazer a leitura dos versos 1 a 4, onde será embasado o nosso texto nesta noite. Os irmãos acompanhem a leitura mesmo assentados, mas com reverência a esta palavra do Senhor, que nos diz assim, o apóstolo Paulo: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Meus irmãos, um grande propósito de Deus para a igreja em Jesus Cristo é a unidade da igreja. A igreja de Cristo, ela deve ser conhecida por essa característica, ela deve ter essa identidade na sociedade. A sociedade deve olhar para a igreja de Cristo, a igreja evangélica, que se guia pela palavra de Deus, e ver nela a unidade, ela caracterizada por essa unidade que provém e faz uma alusão a unidade da Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que, de certa maneira, deve ser refletida esta unidade na unidade da igreja, convivendo uns com os outros, de maneira harmoniosa em Cristo Jesus. Mas, talvez nós pensemos como de fato é possível pessoas tão diferentes, com pensamentos tão diferentes, de origens tão diferentes, de famílias, procedência familiar tão diferentes. Como é possível pessoas viverem assim, tão unidas, a ponto de se tornarem uma unidade? De fato, é algo extraordinário. Porque nós temos muita dificuldade, como seres humanos que somos, pecadores, de nos relacionarmos numa perfeita harmonia. Temos muita dificuldade. Temos dificuldade a partir do nosso próprio lar, a partir do relacionamento conjugal, a partir do relacionamento entre pais e filhos. Temos as nossas diferenças, temos as nossas dificuldades, e muitas vezes, em nossos relacionamentos, o que nós demonstramos está muito longe de ser uma harmonia, de ser uma unidade. Isso se torna muito mais difícil ainda quando nós olhamos e lidamos com a realidade da igreja, considerando um público muito maior, de pessoas, de histórias tão diferentes, de realidades tão diferentes. Mas esse é o chamado de Deus para a igreja. Esse é o chamado de Deus para você e eu, para o cristão. Qual é o chamado de Deus, pastor? Cristão, viva em união com os seus irmãos. Deus nos chama a viver unidos, uns com os outros. E eu quero dizer para você
que, em primeiro lugar, isso é possível porque você está unido a Cristo Jesus. Cristão, viva unido com seus irmãos. Pastor, por que eu tenho que viver unido com os meus irmãos? Porque você está unido a Cristo. Quando você creu no Evangelho, quando você entregou a sua vida para Ele, você foi unido a Cristo, de tal maneira que Ele agora dá condição de, como cristão, como irmãos em Cristo, nós vivermos unidos uns com os outros. Observe que nesse texto aqui, irmãos, no versículo 1, logo no versículo 1, Paulo vai vincular essa unidade a Cristo. Ela é impossível fora de Cristo, mas em Cristo a unidade da igreja é possível. E por mais que sejamos imperfeitos, e por mais que a igreja cristã, as nossas igrejas, lide com dificuldades, e por vezes essas dificuldades causem alguma divisão em algumas igrejas, você há de concordar comigo que nós testemunhamos a unidade da igreja de Cristo, apesar das nossas imperfeições. A igreja de Cristo na terra segue unida, segue cumprindo o plano de Deus, o propósito de Deus, apesar de nós. Por que isso é possível? Porque nós estamos unidos a Cristo Jesus, quando Ele nos alcançou com a sua graça e com a sua salvação. E Paulo faz isso aqui, ele vai vincular a unidade da igreja a Cristo. Ele vai dizer que Cristo é a explicação, que Cristo é a razão da unidade da igreja. Ele é, como diz o apóstolo Pedro, essa pedra fundamental desse edifício que é a igreja construída sobre esta pedra principal que é o próprio Jesus. Portanto, é Jesus quem nos une. É Jesus quem nos dá a condição de sermos uma igreja que pode viver em unidade. É por isso que o apóstolo Paulo começa esse texto dizendo no versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo Jesus. Observe que ele faz esta vinculação a Cristo. E nós encontramos em Cristo exortação. E a exortação de Cristo muitas vezes é para que a igreja viva em harmonia. É para que a igreja viva em unidade. A igreja de Cristo não pode viver de maneira diferente. Você, como cristão, não pode viver de maneira diferente. O texto que nós lemos de Gálatas, aí na liturgia, o apóstolo Paulo fala de que Jesus nos deu esta liberdade, mas de que nós não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião ao pecado. E o versículo 5... o apóstolo Paulo chama a nossa atenção de Gálatas 5, versículo 15. Ele chama a atenção, exorta aquela igreja, dizendo: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A igreja de Cristo não pode viver dessa forma. A igreja de Cristo, em Cristo, tem a condição de viver como uma igreja unida. E observe que Paulo vai usar alguns elementos aqui que apontam para essa unidade da igreja. Ele começa dizendo: se há alguma exortação em Cristo Jesus. E há diversas exortações em Cristo Jesus. O se de Paulo aqui, o se, não é em dúvida, não é colocando em dúvida, mas é para reafirmar, é para confirmar que sim, em Cristo há exortação para as nossas vidas. Os evangelhos, no ministério de Cristo, está cheio de exortação para a igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele diversas vezes se dirigiu aos apóstolos, chamando-os a viverem em amor, amando uns aos outros, que é o que nos une, o amor de Deus em nossos corações. Ele diz ainda: se há alguma consolação de amor. Ora, é claro que nós encontramos consolação de amor em Cristo Jesus.
no seu ensinamento, na sua palavra. Nós somos consolados no amor de Cristo. Cristo foi o grande exemplo para nós. Um texto que é dos mais conhecidos universalmente é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele se entregou por nós, por amor a nós. Nós encontramos consolação de amor em Cristo. Mas ele diz, alguma comunhão do Espírito Santo. Aquele que é convertido, o Espírito Santo passa a habitar na vida deste pecador redimido. O Espírito Santo faz essa obra, tem essa participação na unidade da igreja. Nós fomos recebidos em um só batismo, em um só Espírito. Temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que habita em nossos corações. Por isso o apóstolo Paulo vincula aqui o Espírito da comunhão. Ou seja, quando ele diz alguma comunhão do Espírito, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele une a igreja de Deus, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas dificuldades. E mais, ele diz, se há entranhados afetos e misericórdia. A palavra entranhados aqui vem de entranhas, vem do nosso íntimo. Ou seja, a ideia aqui é um coração cheio de afeição, um coração afetuoso, um coração cheio de misericórdia. E por isso ele diz, se há entranhados afetos e misericórdias. Todos esses elementos devem estar presentes na vida do cristão, na sua vida. Todos esses elementos devem contribuir para a unidade da igreja. A vida cristã precisa ser vivida com base nesta realidade da exortação do Senhor Jesus Cristo, da sua própria palavra, dos seus próprios ensinamentos, da consolação do amor, e recebendo de Deus este amor, a igreja precisa também praticar esse amor, consolando-se mutuamente no amor de Deus. A igreja é o ambiente propício para viver o amor, para praticar o amor. Nós não podemos esperar ou pensar que seja natural a igreja viver num ambiente de discórdia, a igreja viver num ambiente de divisões, como Paulo pontua o texto de Gálatas, vos mordeis e devorais. A igreja não pode ser caracterizada, a igreja de Cristo deve ser caracterizada pela unidade, pela harmonia, pela união em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, todos nós que estamos unidos a Cristo, somos chamados a viver nesta unidade como igreja de Cristo, porque nós temos a Cristo Jesus em nossos corações, e Ele é o vínculo desta unidade, Ele é essa pedra fundamental. Ainda seguindo as cartas de Paulo, nós podemos observar que Cristo é trazido em outros textos como sendo, olhando para a realidade do que é a igreja. A Bíblia vai nos ensinar, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a igreja é a semelhança de um corpo, no qual Cristo é o cabeça. Observe que é perfeitamente natural esperar da igreja essa unidade, esperar da igreja essa comunhão, esperar da igreja essa harmonia, esperar da igreja esse ambiente de paz, esperar da igreja esse cuidado mútuo no amor cristão de uns para com os outros. Por quê? Porque a igreja é a semelhança de um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. E aí ele diz no versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro está doente, enfermo, triste, todos se entristecem com ele. Mas se o membro se alegra por alguma razão especial, a igreja também deve se alegrar com ele. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. E aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente nesse sentido. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Isso é unidade. Mas ele diz mais, se um deles é honrado, não fique com ciúme. Mas, ele diz, com ele todos se regozijem. Isso é a igreja.
A nossa igreja precisa ser conhecida por essa característica, a unidade em Cristo Jesus. Não pode haver divisão, não pode haver intrigas, não pode haver desamor, não pode haver desunião na igreja de Cristo Jesus. Nós não podemos ser indiferentes com os nossos irmãos quando sofrem. Meu coração está muito compadecido com o nosso irmão Tiago, por exemplo. Um dos exemplos, nós temos outros irmãos e irmãs também que estão na luta e nos entristecemos com eles. A igreja é assim. Ore pelo nosso irmão Tiago, ore pela nossa irmã Maria Nalva, ore por os demais irmãos que estão nas suas lutas e que certamente são lutas que machucam o coração, que trazem tristeza, que trazem sofrimento, e com eles nós devemos sofrer também. Mas com aqueles que se alegram, nós também devemos nos alegrar. Não podemos olhar com ciúme, não podemos olhar com inveja, porque isso não caracteriza uma igreja que está unida a Cristo e não caracteriza a unidade da própria igreja. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo ainda vai dizer: pois somos um só corpo em Cristo Jesus, somos membros uns dos outros. A mão precisa do braço, o braço precisa do corpo. Nós precisamos uns dos outros. Isso aponta para a unidade da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, por isso é possível. Você está unido a Cristo, por isso é possível. E nós nos alegramos porque pertencemos não à igreja de um homem, não uma denominação qualquer, mas nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele teve a alegria e que Ele teve todo o trabalho de instituir essa igreja na terra, quando Ele diz para o apóstolo Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, meus irmãos, você e eu como cristão, viva unido com os seus irmãos. Por quê, pastor? Porque em primeiro lugar, você está unido a Cristo, e isso te dá toda a condição, e nos dá toda a condição de vivermos na unidade que Deus espera da sua igreja, no amor de uns para com os outros, no cuidado de uns para com os outros também, refletindo assim, de tal maneira que seja uma unidade tão solidificada, que seja uma unidade tão fortalecida, que seja uma unidade tão aprofundada, que reflita a unidade que há entre o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, mas como eu posso lutar como eu posso viver unido com os meus irmãos? Veja que, em segundo lugar, meus irmãos, essa unidade precisa ser buscada. Então, em segundo lugar, eu digo para você: lute por essa unidade. Lute pela unidade da igreja. Requer de nós um esforço, requer de nós um empenho, porque nós não somos perfeitos, ninguém aqui é perfeito. O nosso coração, a nossa mente são inclinados para a desobediência, são inclinados para o pecado. Então, para você viver unido com os seus irmãos, além de estar unido com Cristo, é preciso lutar pela unidade da igreja. É isso que o apóstolo Paulo demonstra aqui no capítulo 2, versículo 2. Ele diz: então completai a minha alegria. Como, Paulo, eu posso completar a sua alegria como igreja? Ele diz: de modo que penseis a mesma coisa. O objetivo do apóstolo Paulo aqui nesse texto é dizer para nós que o alvo do nosso pensamento seja a glória de Deus como igreja. Se nós como cristãos, cada um individualmente tem no nosso pensamento esse objetivo, esse alvo de buscar a glória de Deus, se nós, cada um individualmente como cristãos, temos em nosso pensamento o alvo de viver para obedecer a Jesus Cristo, a sua palavra, isso reflete, impacta e corrobora para a unidade, mas isso não vem espontaneamente. Você concorda comigo? Você viver tendo como alvo todos os dias a glória de Deus não é natural na sua mente, no seu coração. Você precisa se empenhar, se esforçar para isso. Você obedecer a palavra de Deus em todos os seus atos.
Requer de nós um esforço grandioso, um empenho grandioso, para que nós tenhamos um mesmo pensamento, pensemos a mesma coisa, que é o que contribui, um dos elementos que contribui, uma das atitudes cristãs que contribui para a unidade da igreja. Penseis a mesma coisa, para isso precisamos lutar. Uma outra coisa que Paulo diz aqui: tenhais o mesmo amor. O amor de Cristo em nossos corações e o quanto nós precisamos crescer na prática desse amor uns pelos outros. Um amor que deve ser incondicional, um amor que não deve ser olhado a quem nós devemos amar e escolher as circunstâncias. Eu amo essa pessoa porque ele me trata muito bem, mas aquela outra eu já não amo tanto assim. Por isso, Paulo nos chama aqui a lutar por essa unidade, a fazer esse esforço na prática do amor. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Observe que a união de Paulo não é uma união que ele propõe aqui, não é uma união superficial. Aparentemente, os irmãos vivem em união. Quando eles cantam como é precioso o irmão está bem junto a ti, e se abraçam e se contemplam um ao outro, aparentemente estão vivendo em união. A união que Paulo está nos chamando aqui a praticar é a união de alma, é ter um mesmo pensamento, é ter um mesmo objetivo, é ter um mesmo propósito. Ele diz, tendo o mesmo sentimento em nossos corações. E aqui não é nas particularidades de cada um, mas é o sentimento em relação ao propósito de vida que você tem neste mundo, a sua relação com o Senhor da igreja. Tendo o mesmo sentimento significa ter o mesmo propósito de vida cristã que nós colocamos diante do Senhor, diante do nosso Deus. Significa estar unido em espírito. É muito mais do que uma união superficial. Viver de tal forma em plena harmonia uns com os outros. Era isso que Paulo desejava e encorajava os cristãos de Filipos a viverem assim, nessa unidade. Mas para isso eles precisavam se esforçar para viverem unidos nas suas afeições, nos seus sentimentos, em Cristo Jesus, em todos os seus desejos. Meus irmãos, aqui é uma atenção especial para nós. Os nossos desejos precisam ser convergidos para Cristo Jesus. Porque quando nós temos desejos que não são convergidos, que não honram, que não glorificam ao nosso Senhor, ao nosso Deus, possivelmente são desejos pecaminosos. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos estar unidos em nossas afeições, em nossos desejos, em nossos sentimentos, é porque a igreja, os cristãos, produzem pensamentos e desejos em seus corações que, ao serem observados, são sentimentos e pensamentos que estão alinhados com a perspectiva de vida cristã. São pensamentos e sentimentos que honram e glorificam a Deus. Ou seja, são pessoas que têm a mente e o coração transformados pela palavra e pelo poder de Deus. São pessoas que têm a mente e o coração purificados para a glória de Deus. E quando nós temos a mente e o coração assim, transformados, isso se reflete nas nossas atitudes, na nossa conduta, no nosso viver, no nosso dia a dia. Mas, mais uma vez, é preciso lutar. Isso não acontece naturalmente. Quantas vezes, dia após dia, nós temos que lutar contra pensamentos pecaminosos? Quantas vezes, dia após dia, nós temos que lutar contra desejos pecaminosos? E muitas vezes, desejos estes que são desejos para o mal em relação a algum irmão. Nos nossos relacionamentos, não estamos livres de sermos tentados a querer desejar o mal não para o incrédulo, que não podemos também, mas muito mais do que isso, para aquele por quem Jesus morreu na cruz. Muitas vezes vem o sentimento de discórdia, de divisão, e nós não seguramos, não dominamos
e nós lançamos a semente de discórdia. E é isso que acontece com a semente de discórdia, né? Quebra. Lançamos a semente de divisão, quebra a união, quebra a unidade da igreja e o Senhor deixa de ser glorificado, deixa de ser honrado. Meu irmão, minha irmã, lute para viver em união com o seu irmão, para que assim nós possamos produzir cada vez mais, fortalecer cada vez mais essa unidade da igreja. Ela não vem naturalmente porque somos pecadores, mas nós precisamos lutar. E aqui no texto é interessante porque o apóstolo Paulo vai trazer dois outros elementos que nós somos muito tentados. Aí no texto, ele vai dizer no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo ou vanglória. Como é difícil nós lidarmos com isso, né? Quando nós temos diante de nós e agimos com uma perspectiva egoísta, isso acontece. Partidarismo significa contribuir para a divisão. Mas quando você e eu agimos assim, não estamos pensando no outro, estamos pensando em nós mesmos. Por isso ele usa a palavra vanglória. É a presunção, é pensarmos a respeito de nós mais do que o que de fato nós somos. É a vanglória de querer sermos estimados pelos demais, quando a glória deve ser dada ao próprio Deus. Normalmente, isso, quando acontece nas igrejas, alguma divisão provém daqui, desse princípio, da busca pela vanglória, pela autoestima, pelo desejo de ser reconhecido pelos irmãos, pelo pastor, pela igreja, e buscando a sua própria exaltação, a sua própria glória. Mas nós somos chamados a buscar a glória de Deus, não a nossa. Nós somos chamados, e a Bíblia em outros textos vai nos chamar a atenção nesse sentido, por exemplo, a buscar a glória, a honra do irmão e não a nossa. Em Gálatas 5:26, Paulo vai dizer, não nos deixemos possuir de vanglória. Você não foi convertido para a sua própria exaltação, para buscar ser vangloriado diante da comunidade, dos irmãos da igreja, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É preciso lutar contra essas coisas. E quando nós lutamos contra essas coisas, nós estamos lutando pela unidade da igreja. Mas quando nos entregamos a essas coisas, partidarismo, vanglória, egoísmo, orgulho, nós estamos cedendo e estamos dando ocasião para que a igreja sofra divisões. O egoísmo e o orgulho são dois elementos que caracteriza o ser humano, o pecador. E lamentavelmente, infelizmente, nós ainda vivemos nessa natureza pecaminosa. Mas tem um detalhe que é especial, que é essencial e que não podemos esquecer. O egoísmo e o orgulho não domina mais a sua vida. Não podemos viver uma vida assim porque nós não somos mais escravizados pelo próprio pecado. É interessante como a proposta do apóstolo Paulo é diferente, é diversa do que nós estamos acostumados. Como seres humanos, pecadores que somos, nós queremos buscar primeiro aquilo que nos interessa, as nossas próprias coisas. Mas observe como ele termina o versículo 4, como ele diz no versículo 4, não tenha em vista, lute pela unidade. Como, pastor? Dessa forma também. Não tendo em vista o que é propriamente seu. Não coloque em primeiro lugar o seu interesse. É esse o ensinamento aqui. Ele diz, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, cuide, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do seu irmão, dos outros. Muitas vezes o irmão chega até nós porque ele está precisando conversar.
Ele está precisando compartilhar uma dificuldade. E às vezes não é nenhuma dificuldade que ele quer compartilhar, mas ele tem uma necessidade importante de ter uma comunhão, um diálogo, uma conversa, compartilhar talvez algumas dificuldades com você, conosco. Mas nós nem esperamos o irmão falar, ou a irmã falar, ou terminar de falar. Nós já falamos aquilo que nós queremos falar. Nós nem prestamos, nós nem ouvimos, sequer prestamos atenção para entender, para socorrer, para ajudar, para atender ao interesse do irmão. Nós o atropelamos com o nosso próprio interesse. É só um exemplo básico, mas em tantas outras circunstâncias, isso pode estar presente também em nossos relacionamentos. É preciso um esforço, é preciso lutar contra essas coisas, é preciso lutar pela unidade da igreja. Meus irmãos, e não duvide, porque essas pequenas coisas, pequenas atitudes, mas que são atitudes anticristãs, que são atitudes de desamor, que são atitudes que elas vão minando a unidade da igreja, e isso pode levar a um ponto em que a igreja seja dividida, não apenas internamente, ou seja, chega ao ponto de que ela se torne uma divisão em que seja vista por todos. Nós precisamos lutar pela unidade da igreja. Como eu posso contribuir para a unidade da minha igreja? Dando atenção ao seu irmão, dando mais atenção às suas necessidades, dando mais atenção à ajuda que ele vem buscar de você. Eu costumo dizer que existem alguns princípios básicos que até os não cristãos, muitos colocam em prática. Muitas vezes a boa educação, o bom tratamento, o cuidado no falar, e não precisa muitas vezes nem ser o cuidado necessariamente cristão, bíblico, né? Mas de uma boa educação que corrobora com o princípio cristão, evidentemente, né? Quando somos movidos pelo amor fraternal, o amor uns pelos outros, nós nos preocupamos com a maneira como nós vamos falar, com o que nós vamos dizer, o tratamento que nós vamos dar. Ou seja, aquele que está preocupado com a unidade da igreja, o cristão que vive lutando pela unidade da igreja, ele se preocupa com a sua própria conduta e se pergunta assim: isto que eu vou falar, isso que eu vou fazer, será que vai causar alguma repercussão de impacto, de visão, algum problema na igreja? Será que isso vai contribuir para a unidade, para o amor, para o crescimento da igreja de maneira harmoniosa, como o Senhor da igreja requer de cada um de nós? Porque não são os nossos interesses que devem vir em primeiro lugar, mas os interesses do Senhor do reino. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina a ir mais além, colocar os interesses do outro também, de maneira que assim nós tratemos com honra. Observe que todos esses detalhes aqui são coisas básicas do dia a dia, mas que requer de nós um esforço. Por isso que eu estou colocando aqui para os irmãos que nós devemos viver unidos, mas para isso é preciso lutar pela unidade da igreja. Por causa das nossas próprias fraquezas, precisamos superar, vencer, ter mais domínio próprio, ter mais amor uns para com os outros, e tudo isso requer empenho, esforço, luta. Mas quando você tem diante da sua mente como alvo a glória de Deus, quando você tem diante dos seus olhos a honra dos irmãos, você começa a viver buscando esse objetivo, deixando um pouco mais de lado os seus próprios interesses, que muitas vezes são puramente egoístas, para a glória e o louvor do nosso Deus. Cristão, viva unido com os seus irmãos. Então eu já disse para os irmãos, primeiro, porque você está unido a Cristo, então isso é possível. É mais do que possível. Isso é uma realidade na igreja de Cristo. Em segundo lugar, entenda a importância da unidade da igreja. Então, lute pela unidade da igreja. Pastor, mas como eu posso viver unido com os meus irmãos? Em terceiro lugar, se você precisa de uma motivação, tenha a maior de todas. Tenha a Cristo como exemplo
e motivação. É isso que o apóstolo Paulo chama aqui a nossa atenção. Ele vai dizer, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pastor, é difícil me relacionar com aquela irmã, pastor. Eu não consigo. Pastor, é difícil eu me relacionar com aquele irmão. É difícil mesmo. E você pensa que para Cristo foi difícil se relacionar conosco? Nos amar, quando nós ainda éramos inimigos dele, inimigos do seu ministério, da sua palavra, da sua cruz. Então nós devemos olhar, e o apóstolo Paulo chama nós a esse olhar, tenha a Cristo como exemplo e motivação. Se você achar que é difícil, olhe para o exemplo de Cristo, como Ele amou você, e como Ele amou inclusive aquele irmão, aquela irmã, que você acha que é difícil você amar, porque você acha que aquele irmão, aquela irmã é uma pessoa difícil. E nós achamos isso muitas vezes com o outro, e os outros acham muitas vezes conosco. Faz parte da nossa realidade pecaminosa, mas por isso que nós devemos lutar. E eu estou dizendo agora em último lugar, olhe para Cristo para você não desanimar. Cristo é a nossa motivação. Olha como Cristo veio a este mundo. Olha como Cristo, e aqui o apóstolo Paulo diz, né? Ele vivendo no contexto da glória celestial, porque Cristo não passou a existir a partir da sua encarnação, mas Cristo é Deus eterno. Ele habitava com o Pai na glória celestial. Eu acho muito bonito e me fala muito ao coração a oração sacerdotal de Jesus, e uma das partes da oração sacerdotal, em um dos momentos dessa oração de Jesus ao Pai, ele pede ao Pai para dar a Ele a glória que Ele tinha antes de criar todas as coisas, antes da criação do mundo, mostrando para a realidade gloriosa de Cristo. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, quando chegou o momento dele se encarnar, quando chegou o momento do seu suplício, quando chegou o momento dele morrer na cruz por mim e por você, ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Então nós devemos olhar agora, quando eu achar que o irmão é difícil, que a irmã é difícil, eu devo olhar para o exemplo de Cristo Jesus e me sentir motivado, encorajado, porque Paulo diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Cristo abriu mão da sua glória, não foi para ele ser engrandecido, não foi para servir a ele mesmo. Cristo abriu mão da sua glória para nos socorrer, para o nosso bem. Cristo pagou o alto preço para que nós fôssemos altamente e eternamente beneficiados. É por isso que a igreja, ela tem toda a condição de viver nesta unidade. E certamente arrisco dizer que nenhuma outra instituição tem essa condição, tem essa capacidade que a igreja tem de viver em unidade, de viver num relacionamento de amor e de harmonia uns com os outros, apesar de nós. Isto é possível por causa do Senhor da igreja, por causa de Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, quando vier a dificuldade nos relacionamentos, quando vier a vontade de descarregar no seu irmão, na sua irmã, quando vier o desejo pecaminoso no seu coração, o apóstolo Paulo chama a sua atenção dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Siga o exemplo de Cristo. Como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Cristo deve ser o seu exemplo. E se você achar que isso não é suficiente, eu lamento dizer para você que não tem outro mais do que Cristo. Devemos olhar para o que Cristo fez por nós e sermos encorajados. Por isso Paulo vai desafiar a mim e a você, dizendo assim: suportai-vos uns aos outros. A ideia de suportar aqui é você ter paciência, sim. A ideia do suportar é você amparar, né?
no sentido mais teológico da palavra, mas de maneira prática é você ter paciência com o seu irmão, é você pensar no que você vai dizer, é você pensar na maneira como você vai abordar. Suportai-vos uns aos outros, esse é o chamado. Perdoai-vos uns aos outros, ou perdoai-vos mutuamente. E olha aí de novo, olha como Paulo vai chamar o exemplo de Cristo. Ele diz assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tenha Cristo como exemplo, como motivação para preservar, fortalecer, engrandecer a unidade da igreja de Cristo, da qual você faz parte. Cristão, meu irmão amado, minha irmã amada, vivamos unidos uns com os outros. Vivamos unidos com os nossos irmãos, uns com os outros. Por quê? Porque você está unido a Cristo. Em segundo lugar, você deve lutar por esta unidade. Se você perceber que alguma atitude sua está contribuindo para minar essa unidade, corrija isso. Se você perceber que o seu irmão está tendo alguma atitude também para minar a unidade da igreja, corrija o seu irmão. E olhe para Cristo, tendo a Ele como exemplo perfeito e motivação para você contribuir, colaborar para que a sua igreja viva de maneira harmoniosa para a glória de Deus. De maneira que os vizinhos olhem para a igreja e não encontrem aqui pessoas briguentas, brigonas, inimigos uns dos outros, mas olhem para a igreja e deseje viver como a igreja. Que os seus vizinhos olhem para você, para a sua família, e eles possam ficar se perguntando em suas mentes, em seus corações, como eles conseguem viver assim, tão harmoniosamente. Que a sua família não seja motivo de escândalo, porque a unidade que é produzida e deve ser produzida na igreja deve ser refletida lá na sua casa, lá na sua família, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, para a glória do nosso Deus. Amém.